eu recebo o advogado Otávio de Lima Tonkelski, que já está aqui comigo. Boa tarde, Otávio, tudo bem? Tudo bem? Tema polêmico, né? Sim, muito. Não é fácil falar sobre isso, né? O que diz, né? A Daya já adiantou ali, né? O que as notícias vêm dizendo, mas o que diz a lei em relação à educação em casa no Brasil? Olha, esse é geralmente um dos maiores problemas com as famílias que querem adotar o homeschooling hoje como forma de ensino. Porque não há nenhuma legislação hoje, nenhuma norma que ampare essa modalidade de ensino. Apesar do STF ter dito que é constitucional, ainda falta uma lei que diga como vai ser fiscalizado, como vai ser aplicado esse ensino e como que órgão que vai poder fiscalizar e como isso acontecerá. Então, na falta dessa lei, ainda fica um tema Mas o nebuloso. STF diz que é constitucional. Sim, o homeschooling, aquele que tem por uma finalidade específica, em alguns casos específicos... talvez de doença, alguma coisa assim. Isso, ou por exemplo, é um atleta que já está no final da sua formação e precisa só de um período, ou é um artista circense. Em algumas modalidades que é necessário um trânsito maior e uma maior flexibilidade quanto ao ensino. Mas é somente nesses casos que o STF permitiu e disse que é constitucional e mesmo assim ainda precisa de uma regulamentação. Até que ponto, né, os pais podem fazer essa escolha, né? Já que não tem essa lei e tem algumas brechas, né, como essa que você falou, eu nem tinha imaginado, mas realmente, né, os artistas, os atletas principalmente, né, tem casos de doença, como eu já citei também, mas, né, como chegar, né, nesse consenso, nesse ponto que pode ou não pode? Então, hoje a mesma Constituição que diz que os pais têm liberdade em educar seus filhos é a mesma Constituição que diz que as crianças têm que ter o mínimo obrigatório. Então, hoje tem se conciliado com a legislação atual no sentido de que os pais podem escolher a escola que desejam, se é bilíngue, se é método canadense, método brasileiro ou outra metodologia, mas o que é inegociável é que todas as escolas têm que ter o mínimo, que é a da BNCC, que é as matérias comuns, todas as escolas têm que atender esse mínimo. Em eventual homeschooling, é um consenso até agora, no que tem se desenhado no cenário, de que até mesmo o homeschooling vai precisar atender a essas normas mínimas, essas matérias mínimas. Pois é. Né? E aí, tem a evasão escolar que a gente fala tanto, né? Tem o que o Conselho Tutelar fez ali, viu que a criança não estava na escola, porque hoje precisa, para fazer qualquer coisa, a criança tem que estar matriculada, né? Como é que eles vão medir a evasão escolar, por exemplo? Então, esse é um dos principais questionamentos que a gente discute hoje. Como que vai haver essa fiscalização? Ok, encontraram um pai que está com a criança ali em situação de evasão escolar. Com base em que lei isso vai ser autuado, que punição, que sanção terá, como essa criança vai ser integrada novamente à escola, ela vai, a partir do momento que ela parou no homeschooling, ou vai ter que ser feito provas. E são situações bem complexas que vai precisar de maior debate da sociedade, maior debate do Congresso, para a gente conseguir delimitar essas questões. Não tem lei, né? Não tem fiscalização, mas existe uma outra via de fiscalização, tanto no caso dessa mãe que foi denunciada, né? Sim. Quem que faz isso hoje? Então, quem tem feito hoje não é um órgão específico, mas sim um conjunto de órgãos, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, em parceria com as secretarias de educação, o MEC e principalmente com as escolas públicas e privadas, né? A maior quantidade de casos e denúncias que tem é através das escolas que relatam, olha, essa criança teve a matrícula cancelada, mas não foi feita transferência. Então, muito provavelmente é um caso de evasão escolar. E o que muito acontece hoje em dia é as denúncias anônimas, né, de famílias. Olha, naquela casa as crianças não vão na escola. Então, o Conselho Tutelar vai lá, conversa. Primeiro é feita uma orientação. O Ministério Público, no primeiro momento, intervém só orientando os pais a fazer a matrícula, ajudando a fazer a matrícula. Mas conforme não vão sendo atendidas essas exigências, vai se aplicando multas, sanções, medidas educativas. Então tem consequência, né? Tem consequência hoje, até na esfera criminal tem consequências hoje. Para os pais que não levam as crianças na escola e ser efetivamente considerado abandono intelectual, que é o crime, né? Não levar o filho à escola, não proporcionar a educação para a criança hoje é um crime de abandono, mas também há a possibilidade de enquadramento na negligência parental, que é você deixar de prover para essa criança o mínimo que ela precisa, que é a educação. Lá na frente, mesmo que hoje a criança fala que não quer ou o pai fala que não precisa, lá na frente essa educação vai fazer falta. Então hoje o que tem se preocupado é justamente nisso.
como garantir que essa criança lá na frente vai poder escolher a faculdade que ela quiser? Com que diploma? Como isso acontecerá? Que é o que precisa de debate. Otávio, até a gente já... Porque o homeschooling está ali, né? Como a gente Sim. já citou. Existe, mas ainda não tem como fiscalizar, né? Mas essa questão que você citou agora, né? Do abandono intelectual, então... Todos os pais têm essa obrigação, né? Sim. Porque toda criança tem direito à educação e todo pai tem essa... Até mesmo os pais que têm os filhos matriculados. Isso, é isso que eu queria É chegar. muito comum a criança estar matriculada na escola, mas não ir às aulas, a escola notificar, pedir informação, os pais não prestarem informações, o conselho tutelar ir visitar, dar orientação, falar que precisa ir na escola, os pais não darem bola. Isso também, apesar da criança estar na escola, também configura um abandono intelectual, porque os pais não estão fazendo o menor esforço para que essa criança tenha educação. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Vem aí uma série de outros assuntos que a gente pode conversar aqui também, alertar os pais, as famílias, né? Ou os vizinhos que vêm as crianças, porque isso é realmente muito importante e pode acarretar prejuízo, inclusive financeiro, né? Para os pais. Muito obrigada por ter vindo, uma excelente semana. Vocês também.